Olá, pessoal. Teremos a oportunidade hoje no Bora Falar de Branding de conversar com Roberta Catani, diretora de marketing da Johnson Johnson Brasil. Você conhece um pouquinho sobre essa organização? Tenho certeza que sim, porque ela permeia a vida de todos nós, brasileiros, cidadãos globais, que necessitam de produtos de alta qualidade. Só para você ter uma ideia, eu gosto muito de uma coisa que a Johnson tem, que é um credo. Isso mesmo, um credo. Ou seja, um decálogo, uma visão interna, a sua constituição de valores, que coloca todos os diferentes públicos. Talvez você não tenha conhecido até hoje ainda um pouco sobre essa essência da organização, mas eu queria começar o Bora de hoje falando especificamente só o primeiro parágrafo. Vou me permitir ler aqui do lado. Acreditamos que nossa primeira responsabilidade é com os pacientes, com os médicos e enfermeiros, com as mães e pais e com todos os outros que usam nossos produtos e serviços. Ao atender suas necessidades, tudo que fazemos deve ser de alta qualidade. E ela descreve depois o compromisso da organização com cada grupo de stakeholders, ou seja, é uma empresa centenária que desde a sua constituição tem um norte muito claro do que a gente fala hoje sobre propósito, engajamento com os stakeholders e responsabilidade social, por exemplo. Então, a gente tem hoje um grande prazer de conversar com Roberta Catani, Johnson Johnson. Eu estou voltando com ela em um segundo. Antes disso, eu te peço simplesmente para clicar aqui embaixo e dar a sua curtida, se você vier a curtir esse vídeo, e dar as suas sugestões de pessoas ou temas para as próximas edições do Bora Falar de Branding. E, acima de tudo, compartilhe. O Bora tem um objetivo acadêmico, tem o objetivo de colocar luz no debate sobre gestão de marcas no Brasil. E a gente tem a oportunidade, acima de tudo, de trabalhar, de conversar, de bater um grande papo entre amigos com pessoas que fazem, sim, a gestão de marcas no Brasil. Então, em um segundo, com vocês, Roberta Catani, diretora de comunicação e marketing da Johnson Johnson Brasil. Até já. Olá, pessoal. Com o coração feliz, com o coração alegre, a gente vai conversar hoje com a minha amiga Roberta Catani, diretora de comunicação e assuntos corporativos da Johnson. Como eu falei na abertura, não é à toa, né? O Caetano Veloso tem uma frase sobre Pelé, sobre Roberto Carlos, de que ninguém é rei por acaso. Ninguém tem, como a Johnson, um credo que tem 135 anos, aonde lá atrás, quando ninguém pensava nisso, eles conseguiram desdobrar a visão do que é aquela organização perante os seus diferentes públicos. Isso é simplesmente encantador. Uma empresa conseguir se manter sólida dentro das suas bases, ter o seu DNA e conseguir fazer disso a sua alavanca de reputação e de credibilidade de sua marca. Com muita alegria, estou dando aqui o meu bem-vindo, Roberta Catani, diretora de comunicação e assuntos corporativos da Johnson. Obrigada pelo convite, pelas suas palavras. Eu fiquei tocada aqui, emocionada com o que você trouxe. Tem um significado enorme vindo de você, uma pessoa que desde o começo a gente se conectou, né, no propósito, no que a gente acredita, principalmente em reputação, em tudo que você traz como profissional. Então, é um prazer e agradeço muito esse convite. Nossa, meu coração está em polvorosa. Pena que as câmeras ainda não conseguem captar isso, né? Mas com certeza isso fica aqui para a posteridade. Mas fica aqui para a posteridade. Roberta, a gente começa sempre, né, o Bora, que é uma grande conversa entre amigos, né? E eu tenho a oportunidade de conhecer você já há algum tempo, que é uma pergunta muito simples, porque ela traz uma história de vida, traz, acima de tudo, uma estrada profissional, né? A gente queria entender um pouquinho o que você estudou, o que você fez para conseguir chegar nessa posição tão relevante de diretora de comunicação em assuntos da Johnson. Isso sempre é uma inspiração, acima de tudo, para o nosso público, que é um público de MBA, pessoas com 25, 30 anos, né? Então, é sempre uma fonte de inspiração conhecer essa estrada, essa trajetória profissional de uma executiva como você. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Vou contar que eu sou jornalista de formação, né, comunicação social, naquela época com jornalismo. Tenho 20 anos de carreira, mais de 20 anos, pouco mais.
tenho especialização em reputação, gestão de reputação e também em branding, né? Ao longo da minha carreira, eu acho que o interessante é que desde a época, eu sempre trabalhei, desde o primeiro ano ali de estágio, e eu tive oportunidade de conhecer múltiplas frentes da posição, desde uma TV, né, de trabalhar em TV, trabalhei na TV Cultura, e até no mercado corporativo, no qual eu me apaixonei, e aí segui minha carreira, e nesses 20 anos, 10 anos eu tenho de consultoria de agência de PR, eu iniciei na Impress Porter Novelli, eu tive a sorte, porque lá encontrei profissionais incríveis, né, que foram importantes nessa minha formação, né, a Kiki, eu tenho um apreço, um carinho enorme, a gente sempre se fala e troca, não só ela, mas como todo mundo ali, daquele núcleo que foi a minha porta de entrada para o mundo corporativo, né? Uma agência, acho que é formada por pessoas que são competentes, te levam também para um outro patamar. Eu também acho que em agência você tem a questão da resiliência, então eu atendi Ambev, Itaú, Coca-Cola, TV Globo, enfim, eu conheci várias culturas organizacionais e que me levaram depois para um mercado mais para frente no universo, trabalhar a empresa, né? Que eu entrei, tive como porta de entrada a Nextel, com o mercado de telecom, que estava num momento, que foi em 2010, e a Nextel estava num momento grande de transformação, peculiar, de transformação do modelo de negócio da empresa, e que me ajudou a também moldar numa nova dinâmica de um ambiente de trabalho que eu conseguia. Na agência eu tinha à frente ali o cliente, a comunicação corporativa só, é que me abriu o leque de todas as disciplinas, de todas as áreas, que eu consegui ter um olhar muito mais abrangente, e que me trouxe isso na Nextel. Eu já na Nextel, além de comunicação, eu não tinha como eu tenho hoje, eu tenho comunicação interna, né? Eu tinha comunicação externa e a parte de public affairs, que é a parte de governo, né, que era muito forte em empresa de telecom. Em 2004, eu fiz uma transição, fui chamada, recebi uma proposta da Johnson, e é engraçado você falou da Johnson, né, de uma empresa como a Johnson. Eu tem uma coisa que eu nunca falei para ninguém, mas eu passava ali na Dutra, né, e eu tinha uma casa no campo naquela época, e a gente passava com a minha família, e a gente olhava, né, não tinha ainda a Carvalho Pinto, a gente olhava e falava, nossa, essa empresa, se um dia me chamarem, eu vou até fazer qualquer coisa que me chamarem, se precisar arrumar, precisar não sei o quê, e eu tinha, desde muito nova, eu olhava e admirava a empresa. E acho que a gente vai falar um pouco mais para frente, né, de branding, eu acho que é exatamente isso, né, são os valores. E aí, recebi a proposta da Johnson, já estou há 7 anos, entrei como manager, fui assumindo, né, subindo aí na carreira corporativa, assumindo não só brand PR, comunicação corporativa, employee engagement, que a gente fala, né, que é a comunicação interna, toda a área de public affairs. Eu tenho uma cadeira no board do Brasil, tenho um papel América Latina, global, enfim, sou líder de diversidade, que eu me orgulho muito. Eu sou líder de diversidade e inclusão cross-sector em comunicação, né? E acho que é um pouco da minha história profissional, me vejo muito, acho que como um diferencial de uma líder que está em constante movimento, buscando sempre troca, buscando inovar, conhecer novas frentes, né? Que busca, de fato, uma comunicação que impacte positivamente aí na vida das pessoas e que deixe um legado, de fato. Então, acho que é um pouco de como eu me reconheço como profissional. E eu acho que eu aqui do outro lado, né, da tela e em outro estado que você, é, eu acho que a experiência, né, vou falar assim, a experiência demonstra acima de tudo, né, quando a pessoa está confortável na cadeira em que está, né? Às vezes a gente conversa com algumas pessoas que parece que a pessoa ou está deslumbrada com a carreira ou aquela cadeira é grande demais para a pessoa. Né? Conhecendo você e você falando das suas múltiplas frentes dentro da Johnson, eu estou no board do Brasil, eu estou no board internacional, eu sou líder de diversidade e inclusão, eu faço isso, eu faço aquilo, assim, é na exata medida da competência, né? Isso é muito bacana, Roberto, né? Assim, a conquista, acima de tudo, né? Como é que eu posso dizer?
de forma salutar, de forma orgânica e de forma genuína. Então, é bem legal sobre isso. E eu até agregaria, acho que esse ponto, né, que você trouxe, eu vejo, né, e eu sempre falo, eu estou nessa posição, e eu falo muito para as pessoas que eu trabalho, que trabalham junto, que a gente trabalha junto como um time, que hoje eu tô, que amanhã ela e a outra, e assim vai, a gente tem pessoas, eu sou apaixonada por pessoas, né, e a minha maior prioridade, hoje eu estou nessa cadeira por conta do time, das pessoas que estão trabalhando, que estão construindo essa história comigo, né? Eu hoje tenho um papel de liderança, mas eu vejo muito que é um trabalho duro, árduo, que de fato eu me dediquei para estar onde eu estou, mas que não foi sozinha, né? E que não foi hierárquico, não foi sozinha. Acho que essa história de sucesso está construída aí com todo mundo. Com certeza. E quem está nos assistindo, então, assim, a Roberta falou primeiro de multidisciplinaridade, ela passou, ela de alguma maneira, ela vivenciou diversas culturas diferentes, ainda na época de Impress, por exemplo, né? Isso sempre abre muito a cabeça da gente, porque às vezes o que é desafio de um setor, você já vivenciou e outros, e pode aportar conhecimento, ou dar sugestões enriquecedoras, o sim, o que é o caminho que não deve ser tomado, né? Eu acho que isso é bacana, e também a questão de conhecimento acadêmico misturado com essa expertise. E, acima de tudo, você já percebeu que é uma conversa entre amigos, a gente está gostando pra caramba da conversa, né? Vamos lá, Roberta, me fala uma coisa, daqui a pouco a gente vai falar de credo, mas primeiro assim, quais são os pilares da marca Johnson? A Johnson é um exemplo aí de corporação em que eu aprendo diariamente com a companhia sobre os valores, né? Eu acho que os pilares da marca tem muito a ver com o que eu vivenciei também, né? A Johnson me abriu minha perspectiva, eu estou numa evolução com a Johnson, né? Eu não sou a mesma mulher que eu entrei na Johnson, e com certeza amanhã não vou ser a mulher que eu saí, porque os valores da companhia são tão fortes que quem está dentro, né, vivencia isso profundamente, né? Uma empresa de saúde, né, como sua marca, de 3 setores, a Johnson fabrica produtos e comercializa produtos farmacêuticos com a Janssen, tem a parte de médicos hospitalares com a Medical Devices, que são vários tipos de aparelhos médicos hospitalares, e tem os produtos que vocês veem nas gôndolas, que são produtos de saúde, higiene, beleza. Mas o core da marca... O famoso OTC, né? E tem o OTC, tem produto de skincare, a gente tem de cotonete, Johnson's Baby, Listerine, mas tudo que a gente fala, né, que aí eu vou falar do pilar, é conectado com saúde. A Johnson nunca vai vender, acredito que não vai vender, a gente nunca pode falar nunca, mas assim, comida, a não ser que abra uma outra unidade de negócio. Nosso core, que a gente fala, o coração da companhia é uma empresa, uma corporação que fala sobre saúde, né? Esse é o DNA. São setores complementares, apesar de quando a gente fala de setores distintos, de uma farmacêutica para uma empresa de consumo, né? Uma está aí na vacina, desenvolvendo a vacina para o Covid, desenvolveu a vacina para o Covid, desenvolvendo outras vacinas e aí produtos de bebê, elas têm sim uma conexão muito grande como marca. Por quê? Ter toda a parte farmacêutica leva um valor agregado para a marca completamente diferente. O produto hoje, Johnson's Baby, hoje a Johnson, toda a parte de Johnson's Baby é a empresa que mais tem estudo da pele do bebê no mundo. Isso está coligado com toda a história farmacêutica que a gente tem, né, no nosso DNA, e ao mesmo tempo da médica. Então, a empresa Johnson Johnson vende saúde, fala de saúde, né? E esses valores estão atrelados desde a fundação da companhia. Outro pilar importante, muito do que a gente conversa como Johnson Johnson, é uma empresa que foi fundada em 1886, 135 anos, por 14 mulheres, 14 pessoas, das quais 8 eram mulheres,
né? Que isso também fala Um de marco, valor. né? Isso é um marco para a época, né? Imagina que naquela época você não tinha mulher. A Johnson contratou a primeira mulher cientista. Na época, nem as mulheres ainda faziam faculdades no começo do século passado. A gente tinha poucas mulheres que trabalhavam, né? Então, quando a gente fala, né, de valores sólidos, o que a empresa é, né, o que a empresa, como a empresa acredita, o que a empresa reverbera, o que ela quer, né? E eu acho que é esse que constrói a marca é isso que constrói os pilares da marca da companhia, junto com o credo também, que é um manifesto e que é para onde a Johnson Johnson atua como comportamento e como diretriz. Mas antes de a gente falar do credo, eu dou aula, né, em MBA, em várias instituições, e quando a gente fala, acima de tudo, não só dos pilares da marca, mas como isso se transforma em possíveis storytellings, eu sempre uso a Johnson, porque você não usou uma expressão que eu gosto muito, hoje até entrei no site para ver se ainda continua, que é o cuidado. Cuidado. E aí, desculpa só te interromper, e aí, acima de tudo, assim, o que eu digo é, quando você cria um posicionamento que depois transforma isso toda na sua narrativa, não significa que você precisa falar muito, você fala pouco. Então, a Johnson é uma palavra, né? Se a gente for, seja aqui no Rio, onde eu estou, ou em São Paulo, onde você está, se você entrar numa farmácia e ver uma mãe pegando, seja uma fralda, um talco, um shampoo, o que for, e perguntar por que você compra isso, eu acho que uma grande porcentagem vai dizer assim, é o cuidado com o meu filho. Então, assim, você não precisa. Eu sempre uso essa expressão, né? Assim, a Johnson não faz anúncio do preço da fralda ou de quanto é a qualidade do talco. Ela não precisa mais falar sobre isso. O que ela precisa falar, só lembrar das pessoas que Johnson é sinônimo de cuidado. E isso é muito forte. Isso é muito forte. É tão forte e tão significativo para a gente que eu vou te contar uma curiosidade. A gente já saiu de cuidado para tentar ir para outros lugares, né? Mas não conseguiu. A gente voltou porque o cuidar era natural. Tudo que a gente fala, o cuidado voltar. Exatamente. Porque é de fato o que está na nossa que está na nossa reputação, que está na forma que a gente faz as coisas, né? Desde a planta até externamente, até a atuação que a gente tem nas comunidades. O cuidado envolve as três companhias e ele é mesmo, e você tem 100% de razão, ele é o pilar mais forte que a gente tem. Dentro do cuidado, né, do que envolve o cuidado, é quem nós somos como empresa, né, que é uma empresa de saúde, que é uma empresa de valores concretos, que é uma empresa, né, que olha para o colaborador, que olha para a comunidade que atua, que olha para os nossos parceiros, que olha para o paciente, enfim. Mas o cuidado é o que abraça toda essa história. Com certeza. E eu sempre faço nas aulas um paralelo, talvez o melhor paralelo de Johnson seja Nestlé, né? Porque também traz isso, né? O cuidado da tomada de decisão de comprar aquele produto porque vai fazer bem para o meu filho, para a minha filha. Agora a gente vamos falar do credo um pouquinho, né? Eu abri, você não viu, mas eu abri a nossa gravação falando aquele primeiro parágrafo, né? A gente fez a conta aqui, 135 anos, né? Já fui lá te visitar e está lá numa parede branca, bonita, né? Com todo o cuidado e o esmero que ela tem que ter. Como é que você, primeiro assim, né? Se você quiser contar um pouquinho da história, e assim, imagina que eu estou entrando hoje pela primeira vez, né? Sou uma pessoa de 18 anos, estou entrando pela primeira vez na Johnson para trabalhar. Como é que a pessoa vocês criam, você falou aí de employer branding, né? Você também é responsável por isso, comunicação com os empregados. Como é que você faz as pessoas mais novas, eu não estou falando de faixa etária, mas mais novas de empresa, internalizarem esse conceito do credo, porque ele é muito lindo. A gente, óbvio que a gente
conta, né? A gente pode contar, a gente pode fazer toda uma integração para a pessoa, falar um pouco do valor, mas eu acho que é no dia a dia que a pessoa vai entender o que significa o credo para Johnson Johnson. Ele rege na companhia há 77 anos, né? Quando ele foi escrito, ele trouxe um pouco dos valores, é um manifesto que traz um pouco dos valores da companhia em cada um dos seus parágrafos, né? Ele é muito forte, ele é atual, você imagina que foi escrito há 77 anos, e ele é atual, e é singular no que ele passa, né? Isso é o mais, como é que eu posso dizer? É o mais maravilhoso, pelo mais que seja o pleonasmo, porque ele se mantém, ele é atual. Ele poderia ter sido escrito hoje, mas ele foi escrito somente há 135 anos atrás. E quando você trouxe até, né, esse cuidado com os pacientes que a gente tem, e com que está escrito no credo, com a comunidade que a gente atua, nada mais atual do que nesse momento da companhia. E isso é muito conectado com os valores, com a coerência do que a gente faz e de como que a gente atua, né? Eu acho que ele não é só, né, uma bússola moral, mas ele orienta de fato as nossas decisões no dia a dia. Por isso que quando alguém chega, para ele entender o real valor que tem esse manifesto, né, que tem o nosso credo para a companhia, é a pessoa vivenciando e tendo essa experiência. Não é raro que você está numa discussão, e inúmeras vezes isso já aconteceu comigo. Você está numa discussão de crise ou de uma discussão de decisão da companhia, ou de recall, de vendas, enfim, as mais diferentes possíveis, e alguém cita o credo, e a sala inteira muda a decisão 100% por conta de um parágrafo de uma diretriz que a gente tem do credo e de como que é importante seguir o credo na companhia. Então, esse valor, né, esse direcional que o credo tem, é fortíssimo. Não adianta você contar para alguém, né? Esse guia, a pessoa precisa viver e vivenciar tudo isso. Eu acho que daí vem aquela frase que você falou antes, que é assim, né? Você hoje já não é a pessoa que você era quando você entrou, porque vivenciar essas decisões cotidianas, né, de fazer valer o credo, mas não fazer pela força, mas fazer valer pelo que no que se confia, no que se estabeleceu, ele deve ser muito rico, né? Deve ser uma lição de vida, né? E eu acho que assim, acho que a evolução, né, em relação toda a questões de diversidade que nós vivemos, que aprendemos todos os dias e evoluímos humildemente, né, nos educando, aprendendo, olhando para o outro, né, olhando para as pessoas. E quando você está numa empresa que a tomada da decisão tem esse olhar, né, colocando a responsabilidade com as pessoas e a comunidade em primeiro lugar, eu acho que de fato te transforma junto. Então, eu acho que é a nossa cultura organizacional, né, quando a gente fala do nosso credo, ele é a base de toda a nossa cultura organizacional. É muito mais fácil tomar decisão, porque a gente tem esse direcional, e torna uma empresa admirável, e é uma empresa que tem uma narrativa, né, que tem um valor aí consistente, muito também por conta do credo. Quando você tem isso muito claro, quando você tem esse guia, esse norte muito claro, torna-se mais crível seguir aí um caminho. Uhum. Não, ele é. Assim, eu acho que eu falaria, não encheria uma mão assim de empresas que eu conheço que tem isso tão arraigado de maneira positiva, né, tão arraigado e forte. Roberto, então, assim, eu queria pular um pouquinho aqui do nosso roteiro e fazer uma pergunta simples para você, né? Aliás, duas perguntinhas simples. Você falou assim, não, inclusive eu tenho, não me lembro se você usou a expressão especialização ou MBA, não me lembro, em reputação e em branding, né? Logo lá no início, assim, você falou sobre isso. Então, assim, sobre o olhar da Roberta, né? Porque, assim, o Bora, né? O Bora falar de branding, eu senti a necessidade, em algum momento, de registrar isso. Por quê? Porque acaba que as pessoas, às vezes,
imagina um grande mosaico. As pessoas, às vezes, pegavam uma pontinha do que é branding, às vezes só o logo, às vezes só o nome, às vezes só o posicionamento, às vezes só o storytelling, às vezes só isso, só aquele equity, só aquele atributo, e não viam a figura completa. Então, o Bora, acima de tudo, é uma bela tentativa, né, uma bela contribuição que eu tento criar das pessoas entenderem diversos setores, diversos executivos, o que é branding, né? Porque, de novo, dentro desse conceito cabe muita coisa e às vezes não cabe nada, porque a pessoa transforma a branding no pontinho. Ah, eu não gostei do logo porque ele é azul. Caramba, peraí. Dá um zoom para você entender o que tem de concepção estratégica por trás, para você não simplesmente falar esta parte, né? Então, tem duas perguntas, assim. Primeiro, para você, o que é branding, né, dentro da sua belíssima formação? E o segundo, o que para você é reputação, também na sua formação? Então, eu vou falar de branding, e eu acho que você resumiu bem, e é um pouco do que eu venho pregando aí nos últimos tempos. O branding não é apenas o logo que você cria, né, ou o nome que você cria, a assinatura que você criou para aquela marca, mas são também as experiências que você traz e que abraçam aquela marca, né? Então, tudo isso está envolto no branding. Não adianta você ter uma assinatura bacana, ou você fazer uma ação com a comunidade, ou uma ação com os colaboradores, ou ter uma missão, uma visão, mas você não, de fato, ter um olhar aí amplo para tudo que envolve aquela marca. Para mim, o branding não é uma ação, o branding não é uma assinatura, não é ter uma marca legal, mas você atuar, conseguir atuar de forma holística em tudo que envolve a sua marca e exercitar, né, que esse exercício seja aí constante para você conseguir manter e carregar esse equity de fato. Bacana. E reputação? E complementando a reputação, nada mais é de como que você é percebido, né, pela sociedade, né, isso é óbvio, mas como que você é percebido pela sociedade, né, com autenticidade, entrando em conversas difíceis, sendo transparente, né, tendo os seus colaboradores, tendo uma conversa de troca de dentro para fora e de fora para dentro, né? Não existe mais barreiras na comunicação. Então, quando eu falo de reputação, é que você constrói ao longo do tempo como imagem da companhia, mas que ela está em diversos âmbitos também, né? Para você conseguir ter essa reputação. É uma estratégia a longo prazo, não é uma estratégia a curto prazo, e é uma estratégia de muita experiência e que você precisa ficar atento a várias interações externas para conseguir construir aí essa sua reputação. Como eu vejo. A gente tem falado muito na Caliber, né, sobre reputação ser um bom sinônimo de competitividade. Porque uma vez que você tenha, por exemplo, uma reputação igual a Johnson, é muito mais fácil você atrair talentos, você conquistar, fidelizar consumidores, você, de alguma maneira, ter a boa vontade na aprovação de projetos, você conseguir, por exemplo, capturar a atenção de investidores, né? Então, a reputação, a gente tem falado muito sobre isso, ela é sinônimo de ser mais ou menos competitivo. E, acima de tudo, né, perder essa reputação, assim como na vida pessoal, né, significa perder a confiança. E recuperar a confiança perdida é uma das coisas mais difíceis, porque esse elo está quebrado, né? Então, as Quem empresas... tem uma... desculpa, pode Não, falar. não, não. Então, assim, as empresas, acima de tudo, algumas, a vida como ela é, né? Eu sempre falo isso, né? Algumas entenderam isso, e a de vocês, por exemplo, entende isso desde então, né? Desde 135 anos, e algumas não entenderam. Infelizmente, algumas estão aí com elevadíssimos riscos reputacionais e expostas à maré, porque ela não tem um ancorador, né? Vocês têm um ancorador, vocês têm o seu norte, e outras não, parece que flutuam, né? Fale-me.
Não, eu acho que é assim, que é isso, assim, você precisa ter a sua reputação é construída ao longo do tempo, é uma estratégia de longo prazo, como você é visto pela sociedade. Mas não é só isso. Não adianta, eu posso ter um credo forte, né, e ter uma campanha que uma campanha errada ou que entre num assunto que não seja um assunto atual e com uma posição atual e essa reputação ser questionada. Eu acho que Claro. assim você tem que criar sim uma narrativa única, mas você tem que ter essa conversa confiável, né? Você precisa trazer, a empresa precisa ter voz hoje, precisa ter forma, as pessoas querem saber quem é essa empresa, né? Conceitos como sustentabilidade, personalização, valor social, tecnologia, diversidade como um todo, eles possam ser decisivos para uma construção reputacional, né? Abraçar conversas difíceis e tomar uma posição em alguns momentos é necessário. Isso sim importa para o consumidor. Não dá mais para a empresa, apesar de ter um credo, apesar de ter valores muito fortes, que isso não se mantenha atual. E que a empresa não continue conversando com a audiência externa e com a audiência interna, que eu falei, a reputação não é só mais para fora, né? Dentro, fora, e a gente vive no universo de vidro. Então, é importante que a empresa... eu sou a Johnson, eu tenho uma força muito grande de marca com Johnson's Baby, uma reputação confiável, então talvez eu não preciso mais me posicionar. Não, você precisa, as pessoas querem saber. Até porque, para eu usar a sua marca, eu quero saber se eu tenho uma conexão empática com o que você está construindo, né? Então, eu acho, e é o que eu venho falando de sempre com as pessoas que eu trabalho, a gente precisa, a reputação é construída, a gente tem uma reputação forte, mas para essa reputação continuar forte, a gente precisa ter voz e precisa escolher um lado, né? Conseguir equilibrar esse propósito nosso com um tom de voz, acho que é um exercício que a gente tem diariamente. Se você que está nos acompanhando aqui, nesse último minuto, por alguma razão, não acompanhou o que a Roberta falou, minha melhor sugestão é dar um rewind, 2 ou 3 minutos. Ela falou, acima de tudo, que as empresas, dentro desse contexto atual, elas não podem ficar escondidas atrás do muro. Elas têm que se posicionar, entrar na conversa e, acima de tudo, entrar na conversa de forma verdadeira, colocando a sua visão sobre os fatos. Nossa, como isso é difícil para algumas organizações, né? Sempre aquele, não, mas se eu deixar para amanhã, e aí amanhã, se eu deixar para o terceiro dia, talvez seja melhor. Não, às vezes, pegando as palavras da Roberta, às vezes é necessário falar posições ou frases difíceis, mas que sejam coerentes com o que você acredita ao longo do tempo. A vida é assim. E as pessoas não vão te criticar por isso. As pessoas vão, acima de tudo, entender que você está sendo coerente com o que você entende que é o melhor, que você está fazendo o melhor para todos sob a sua visão. E que, principalmente dentro do nosso contexto atual, a omissão custa caro. A omissão, porque se, né, simples como isso, se você não falar, alguém vai falar por você. Então, se você perdeu, volta 2 minutos e pega o que a nossa brilhante amiga Roberta Catani está contando para você, porque ela deu uma aula agora para gente. Roberta, fale-me. Sim. Não, fale-me. Acho que é isso, que você trouxe essa questão e de reputação, né? E como que você assume as suas responsabilidades como empresa, né? Não coloca o peso no outro, mas o peso em você. E o consumidor, ele não tem problema de escutar, olha, eu errei, vou ajustar, tem um caminho, eu vejo isso como corporação, mas que seja rápido e ágil uma resposta, com uma atitude, né, que eu acho que é o que as pessoas querem ouvir. Você não tem um problema de reputação quando você erra, você tem um problema de reputação quando você não assume o erro, né, e não reverte isso de uma forma ágil. Até porque dentro do traço cultural do que é a sociedade brasileira, o erro ele é aceito. Não, eu fiz o meu melhor, mas eu errei. O goleiro foi lá, quase pegou a bola, mas não conseguiu pegar o pênalti. As pessoas entendem. Ele fez o seu melhor naquele momento. E aí ele vai dizer, eu vou melhorar para que da próxima vez isso não aconteça. Beleza, isso está no nosso código cultural, é do DNA do brasileiro. É só entender
né? É ler um pouquinho de Roberto da Mata, entender um pouquinho do brasileiro. E Fale-me. todos estamos evoluindo, né? Assim, quando a É, gente todos os movimentos que acontecem, que estão acontecendo pelo mundo afora. Eu entrei aqui falando assim, a Johnson, eu não sou a mesma pessoa e não tenho a mesma visão de diversidade, de liderança, de quando eu entrei na Johnson há 7 anos e como eu tenho agora. Eu estou evoluindo como empresa. Eu acho que esse é o legado que a empresa também está me trazendo, né? Como mulher, né? Como pessoa, tudo isso que eu estou absorvendo da empresa. Então, estamos evoluindo. Vou errar ao longo do caminho? Vou errar ao longo do caminho. A empresa, ao mesmo tempo, ela também é uma empresa centenária, né? Por mais que ela busque, que ela se renove o tempo inteiro, pode ser que em algum momento ela erre, né? E todas as empresas erram. A gente vê cases aí recentes de várias empresas que erraram. Mas como que você traz isso para si e leva isso para sua narrativa de uma forma que de fato seja uma aprendizagem. e aí, Roberta, vou me permitir, né, de novo, embora não tenha objetivo comercial e sim acadêmico, vou me permitir falar aqui com o pessoal que está nos assistindo. O que ela falou agora tem uma relação muito forte com o comercial que acontece atualmente do Santander, né, que ele diz: a gente vai errar, mas de braços cruzados a gente não vai ficar. É isso que ela está dizendo. Vai errar, mas ela não vai ficar de braços cruzados, ela vai dar o melhor dela. É simples como isso, né? Vamos lá, queridona. Johnson Johnson, uma das 100 principais marcas do mundo. Nossa, né? Isso é, como fala Caetano, é a dor e a delícia, né? Assim, uma das 100 principais marcas do mundo. E principalmente dentro desse contexto atual, em que a Johnson é uma das grandes empresas que trazem aí, né, as boas novas, trazem a oportunidade, tá? Como fala o Lulu, da cura, né? Eu espero, como alguém que torce pela empresa, que isso em algum momento resulte até em numa escalabilidade, né, numa posição ainda melhor. Mas, de novo, eu sei que esse não é o driver. Tá? Vocês estão fazendo porque vocês acreditam que podem fazer e têm a competência para fazer. Mas que a gente torce para que isso alavanque, a gente torce. Todos nós, né? Todos os brasileiros aí, toda a sociedade torce aí para que alavanque logo. Me diz uma coisa, vocês trabalham, né? O segmento farmacêutico, se eu pegar só, eu sei que você falou lá do medical, falou do healthcare equipment, mas se eu pegar, acima de tudo, a espinha dorsal, uma empresa farmacêutica, vocês têm um grupo de stakeholders muito forte, que vai, como está no credo, né, do paciente, do médico, dos familiares, mas que também é do farmacêutico, que está dentro do ponto de venda e de que recomenda A e não B, porque acredita em A e não B, né, dos formadores de opinião, hoje dos blogueiros, dos influenciadores. Você, como sendo a diretora que tem que, no final das contas, estruturar essa comunicação, estou botando aqui em um grande PowerPoint, em um grande slide. Como é que vocês estruturam essa comunicação com tantos públicos, Roberto? Conta para a gente essa magia que você faz. Olha, vou te falar, assim, sempre o nosso primeiro olhar, que eu acho que é bacana, o nosso primeiro olhar sempre foi interno e é interno e continua sendo, para os nossos colaboradores. Muito seguindo aí as nossas diretrizes. A gente precisa garantir que nossos colaboradores estivessem bem assistidos nessa pandemia, por exemplo, e seguros dentro do trabalho, com um olhar individual para a necessidade de cada um, para depois a gente partir para qualquer ação aí com os 3 setores. Todas as decisões, né, dentro da comunicação, é óbvio que você tem uma estrutura global, um apoio do global, guiando, né, as ações, mas todas as decisões primeiras foram com um olhar estrutural para os colaboradores. E é uma coisa engraçada, Ari, o que eu tive, assim, que no começo da pandemia, eu recebi muita solicitação de, o que vocês estão fazendo para a comunidade? O que vocês estão fazendo nessa frente? Como que a Johnson não está fazendo nada? A Johnson foi a única que ainda não contou, e na verdade a gente estava fazendo. Né? A gente já estava doando, a gente já estava trabalhando com
olhando para os produtos prioritários, para não parar a produção, né? Mas a gente tinha que olhar para dentro primeiro, né? E a gente tinha uma responsabilidade muito forte, né, com as pessoas que estão envolvidas na nossa cadeia, que a gente assistisse e que a gente não saísse falando, a gente está doando 1 milhão de sabonetes, mas no fundo, a gente ainda, aquela pessoa está com uma questão, uma dificuldade, a gente não ofereceu aquele serviço para o colaborador, ele não está numa qualidade boa de trabalho, né? Eu não consegui ainda fornecer o produto para o meu paciente, eu não consegui levar o produto para o meu consumidor. Então, acho que o desafio da comunicação foi colocar tudo nessa perspectiva de priorização e ter a calma, né, e ter a calma para tomar as atitudes dessas perguntas que estavam chegando, com o momento certo, que aí, que eu acho que está muito conectado com o trabalho que a gente faz em comunicação, né, saber o momento, né, correto, né, para trazer essas histórias e para contar essas histórias para fora, né, e o jeito que a gente conta essas histórias para fora. Se a gente se atropelasse em algum momento, saísse divulgando pela vontade de contar sobre a vacina, ou sobre o que a gente já tinha, ou sobre o que a gente estava doando, ou as ações que a gente estava fazendo em responsabilidade social corporativa, talvez a gente deixasse ali uma ponta descoberta. Então, orquestrar tudo, né, agindo com o momento certo, com a responsabilidade correta, seguindo o nosso credo e nossos valores, a gente conseguiu, ao longo do tempo, trazer esse impacto positivo em comunicação. A Johnson foi escolhida entre as empresas que melhor tiveram uma comunicação, né, externa, recente, no ano passado. Então, e eu vejo isso muito do time, né, você conseguir, porque tem ali milhões de pessoas falando, mas vocês não vão contar que vocês estão fornecendo isso, que vocês estão doando, que vocês estão com aquele programa de assistência a profissionais de saúde, e a gente tem que falar, não é o momento. No momento certo, que a gente seguir as diretrizes que são importantes, a gente atender quem precisa primeiro, aí a gente vai continuar comunicando. Então, acho que diz um pouco do que a Johnson como e como que atua na comunicação. A isso, quem está nos acompanhando, a isso chamamos de senioridade, né? Você ter a tranquilidade, a leveza e a tranquilidade de dizer cada coisa no seu tempo, né? Fantástico, fantástico. E aí você falou, você já antecipou aí o que seria a minha próxima pergunta, né? Assim, a pandemia trouxe, né, logicamente, desafios para várias marcas, e aí você falou um pouco, mas assim, aonde mais destacar um ponto, assim, aonde você entendeu que assim, ali a gente fez a diferença, né? Foi além do colaborador, foi ter ajudado aquela comunidade, ter feito esse esclarecimento público, ter feito aquela comunicação de orientação. Me dá um caso que você diz assim, nossa, ali eu acho que a gente foi muito Johnson. Eu voltaria e te falaria de como que a gente tem lidado com essa situação com os nossos colaboradores, né? E conseguindo priorizar com os nossos colaboradores. Desculpa, quantos colaboradores você tem no Brasil? Só para ter uma noção de grandeza. 6 mil colaboradores, né, e 130 no mundo. Mas aqui no Brasil são 6 mil colaboradores, a gente tem a planta, a gente tem, né, o negócio, tem outros estados também, mas eu acho que a nossa atuação com essa priorização, né, não tinha esse afã de sair falando e contando, e falando sobre a vacina, e o que a gente tem para ganhar, e sobre o que a gente estava doando, tanto que nem a gente não conseguiu divulgar tudo que a gente fez, né, porque é muito grande, né, são em várias frentes, a gente tem ações com profissionais de saúde muito fortes, trazendo um trabalho virtual, psicológico para profissionais de saúde, tem doação para a comunidade, né, constante, tem um compromisso enorme, tem um trabalho com a Unicef, são várias frentes, é difícil eu te trazer um trabalho. Acho que óbvio que a gente está trazendo para a vacina, a gente está trazendo uma vacina sem fins lucrativos, ela continua impactando positivamente, é lindo de se ver, mas acho que como que a gente conseguiu atuar
em toda a comunidade, mas com um olhar singular para os colaboradores, né, e ajudando as pessoas que trabalham com a gente, ter um work-life balance, ter uma qualidade de vida, apoiar, olhar esse olhar individual com o meu time. Eu vou te trazer um exemplo. Eu, antes de qualquer reunião, pergunto como as pessoas estão, como que está na família, o que que precisa, né, e cada líder vem trazendo, dando voz a isso. Eu acho que isso é o trabalho mais bonito, como a gente tem se ajudado, como a gente tem aprendido junto, e como nessa pandemia que a gente tem no Credo se tornou ainda mais forte e a gente conseguiu trazer isso de uma experiência real, né? Sempre teve, a Johnson sempre teve, estava lá, mas eu acho que isso ficou muito forte durante a pandemia, esse olhar que a gente tem para os colaboradores, para as comunidades também, para a vacina, mas principalmente internamente. Okay. Às vezes, algumas empresas globais passam por como é que eu posso dizer, eu comunico tal coisa no exterior e preciso comunicar o mesmo no Brasil, e outras dão a liberdade para customizar essa comunicação para o nosso, vou usar a expressão, nosso jeitinho, a nossa cultura, né? Como é que é esse processo entre o global e o local, né? Assim, tem coisas que vêm e precisam seguir daquela mesma forma, apenas serem traduzidas, ou não? Aqui a gente pode inverter porque é a maneira que chega melhor a comunicação. Como é que vocês trabalham o global e o local? Assim, não poderia ser diferente, assim, óbvio, a gente tem um olhar local, é claro que a gente segue um território global com algumas marcas, a gente está falando aí de mais de 18 marcas, e então a gente tem um território do que a gente segue, pode ser questionado se isso não fizer sentido para a região que você tá com a particularidade necessária para aquela região e com as necessidades específicas. Sim, mesmo seguindo com esses grandes direcionais globais, né, eu acho que as histórias, cada vez mais, elas estão vindo de todos os lugares, né? Quando a gente fala de Sempre Livre, de naturalização da menstruação, né, do cuidado que a gente tem com as mulheres, a gente fez uma pesquisa aqui no Brasil que envolveu aí globalmente o mundo inteiro e que virou um projeto global, né? Porque a gente tinha uma necessidade muito específica aqui no Brasil, que depois foi para a Índia. Então, acho que as boas histórias vêm de todos os lugares e elas podem ser amplificadas. Eu acho que essa é um pouco da mensagem de adaptabilidade que a gente tem, né? O importante é que ela faça sentido e que ela seja relevante para o público que a gente pretende atingir. Então, assim, não existe uma regra, sim, existe um território, mas ele pode ser adequado dependendo do que você quer falar e quando que você quer falar. A gente tem, o nosso consumidor sempre está no centro de tudo, né? Então, acho que as áreas precisam trabalhar para aquele consumidor, entender qual é a necessidade específica para ganhar essa agilidade, né? Então, se você não estiver trabalhando localmente com uma mensagem que tem aderência local, você não tem aquela autenticidade que eu falei, genuíno, né, que seja construído junto com aquele consumidor, né? Você deve lembrar daquelas propagandas, né, daquelas publicidades que tinham, daqueles filmes que tinham, que você não entendia nada, que não tinha conexão nenhuma, que você olhava aquela pessoa e você falava, gente, não tem conexão nenhuma, nem a minha língua está falando. Então, assim, eu acho que é um pouco disso, né? Acho que essa compatibilidade de valores, essa adequação dos valores, o que ela transmite, quais são as experiências reais que tem a ver com a sua cultura, para trazer essa conversa. E eu agregaria também um pouco no como que você ajuda a abraçar essas conversas locais que estão em voga e que são conversas que são muito regionais, né, que tem a ver com o momento que a companhia está vivendo. Então, se a gente tem aí uma questão de discussão de diversidade, que é local, então como que a marca precisa estar e se conectar nessa conversa difícil e tomar uma posição? Então, um pouco disso, acho que é importante, sim, ter um direcional, tem um direcional que pode vir de qualquer lugar, não só, né, dos Estados Unidos, ele precisa vir de onde tem mais necessidade, precisa ter aderência com o que a gente está falando aqui, conectada localmente. Você usou a expressão adaptabilidade, né?
E academicamente, às vezes, a gente fala do cross-fertilization. A ideia de um país pode servir para outro, de outro país servir para outro, e aí no final todo mundo melhorou, elevou o seu nível, né? Isso é bem legal. No mix, estou quase chegando ao final, tá? Não, eu tô adorando, pode E continuar. desde já, para quem não entendeu ainda, a minha roupa de hoje é uma roupa em homenagem a Roberta e a Johnson, tá? Procurei a minha camisa mais próxima da cor da Johnson. Me diz uma coisa, no mix de comunicação de vocês, né? O quanto, assim, é digital e quanto ainda é offline, seja ponto de venda, hour of home, tudo, só para ter uma ideia, assim, ou cada vez mais vocês já são digitais, só para ter uma ideia desse mix. Somos muito, 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 cada vez mais digitais, né? Eu acho que sim, né? A gente tem produtos, a gente vende desde sabonete até um produto de dermocosmético. Então, você vai olhar, é muito amplo, a gente precisa de uma abrangência, né, que a TV, né, traz, que alguns canais abertos, né, e que tem abrangência, tem capilaridade, sim, traz. Mas hoje o online é uma realidade e é onde a gente concentra grande parte dos nossos esforços. Eu preciso falar no quantos por cento, mas grande parte dos nossos investimentos. O que a gente vem olhando é para diferentes canais. Qual canal aquela ação, aquela conversa, ou aquele conteúdo, ou aquele link, funciona mais para cada tipo de marca. Mas a gente vende sabonete, então a capilaridade, a abrangência que a TV traz ainda é importante. A gente é uma empresa diversificada, e que então ter também uma comunicação diversificada é essencial no dia a dia de hoje. Maravilha. Bertinha, vou fazer a última pergunta, e desde já, assim, ó, muito obrigado, tá? Mas vou fazer a última pergunta. E que, assim como a primeira pergunta, né, a última pergunta, eu acho que ela serve de norte, de orientação, de vela, se fosse, né, para as pessoas aprumarem as suas velas e olharem com o teu olhar, com a tua experiência. Assim, de novo, né, nosso público, acima de tudo, 25, 35 anos, que recomendação você daria? Se você tivesse hoje começando a carreira, querendo ser a Roberta de 5 anos à frente, né? O que você recomenda para essa pessoa? O que você, olha, talvez eu tenha focado nisso, mas agora eu focaria muito nisso. Qual é a tua sugestão? Acho que sempre avaliar, ter uma visão do cenário que você está inserido, né? Às vezes a gente entra numa empresa e a gente quer fazer, quer construir, quer trazer o que a gente aprendeu, né, naquele curso, trazer o que a gente aprendeu num outro emprego. Então, assim, entender o momento da empresa, né, e o que aquele momento pode trazer, como você pode colaborar com aquele momento. Não adianta você ir rápido demais ou ir muito devagar, mas você precisa entender o momento do lugar que você está, né. E eu acho que, assim, a gente precisa também, foi uma coisa que eu falei durante a nossa conversa, Dario, é a coerência. Não adianta você ser incoerente com o seu discurso, não adianta você colocar um aporte de 10 milhões numa ação, né, se mais para frente você não continuar né, com esse investimento, né, você não levar outras ações que façam desdobramento do que aquilo que você está conversando, né? Então, acho que a consistência é essencial, entender o momento de onde você está e o porquê faz sentido isso para a marca, para o local que você está atuando. E isso gere um impacto positivo, não só para você, mas no público total que você está atuando, né? Aonde você está atuando. Que você consiga influenciar e trazer questões positivas, que você consiga trazer um impacto positivo, com valores sólidos, que transcendem só o material, mas que você construa uma trajetória aí a longo prazo. Então, acho que para quem está começando agora, ou quem já está nessa jornada, avalie o momento que você está, olha o cenário, olha a empresa que você está,
né? Você está chegando num lugar, vê se aquilo faz sentido, você chegar com, né, querendo mudar, fazer, transformar. Você ouve muita gente, não, porque eu vou transformar, que eu vou... Não. Às vezes não é o que a empresa quer, né? Você pode trazer, imprimir o seu jeito, né, e trazer seus valores, mas entender um pouco de como que aquilo está funcionando. E aí você traz uma história consistente, né, que isso influencie positivamente. Acho que a gente precisa cada vez mais falar de valores, não dá para se isentar desse assunto, né, ser criterioso, mas, de fato, trazer isso uma sociedade mais plural e diversa, e as empresas têm um papel, e você, de comunicação, tem um papel na sociedade, sim. Então, assim, vamos lá. Eu fiz aqui, conversando aqui com a câmera, eu fiz aqui alguns comentários, algumas anotações em cima do que a Roberta falou. Primeiro, ela falou 3 Cs, né? O contexto, o entendimento do contexto, a coerência com seus valores, seu propósito, e a consistência. Não adianta botar 10 milhões e amanhã não ter dinheiro para continuar. Então, você tem uma consistência. E aí, antes de te dar tchau, eu queria, não só com os 3 Cs, da contexto, coerência e consistência, usar 2 palavras que começam com a letra E. Encantadora e empoderada. A conversa foi muito boa. Espero que tenha sido tão boa para você quanto foi para mim. Como eu disse bem no início, meu coração está muito feliz por te reencontrar e ter a oportunidade de conversar com você e falar sobre Johnson. Obrigada, é um prazer todo meu estar aqui com você, todo meu prazer estar aqui conversando aí com todos que estão assistindo, estou à disposição, pode deixar o meu contato, quem quiser conversar e ter mais informação, entender mais da Johnson, entender mais de comunicação do meu lado, eu me coloco à disposição com a sua audiência. Obrigada. Pessoal, a gente teve então hoje uma belíssima conversa com uma pessoa muito especial, Roberta Catani, diretora de comunicação e assuntos corporativos dessa pequena empresa, dessa empresa novinha, startup chamada Johnson & Johnson, uma gigante global de 135 anos, com uma bela trajetória, uma bela história. A gente se vê em breve em mais um Bora Falar de Branding. E, por favor, se você curtiu, vá lá dar a sua curtida e, acima de tudo, compartilha com quem você entender que esse conteúdo faz sentido, que pode levar o conhecimento para alguma pessoa que esteja do teu lado, que seja um amigo seu, tá bom? Acima de tudo, essa é a função do Bora, levar o conhecimento sobre gestão de marca para todo mundo. Um grande abraço, até a próxima.